Olá pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca do can e do could. Esses dois verbos, pessoal, são super legais, eles vão ser muito úteis pra gente em inglês, a gente consegue usá-los de várias formas e eu quero tratar algumas dessas formas com vocês aqui nesse vídeo. Bom, a gente vai começar falando do verbo can. O verbo can, pessoal, é o que a gente vai chamar, tanto o can quanto o could, eles vão fazer parte de uma categoria de verbos que a gente vai chamar de modal verbs. Essa informação vai ser importante pra gente daqui a pouquinho no vídeo. Mas basicamente o verbo can pode ter vários sentidos, o sentido dele vai mudar de acordo com a frase, mas o primeiro sentido que eu quero trazer aqui para vocês é que ele é um verbo que expressa uma habilidade. Ou seja, a gente pode traduzi-lo em português em alguns contextos como conseguir. Então a gente pode usá-lo toda vez que a gente quiser falar sobre alguma coisa que a gente consegue ou alguma coisa que a gente não consegue fazer. Por exemplo, I can't swim, I can't speak English, I can't speak Spanish. Então, aqui nos dois primeiros exemplos que eu dei para vocês, pessoal, a gente tem duas frases positivas. Uma significa eu consigo nadar e a outra significa eu consigo falar inglês. A terceira é uma frase negativa, pessoal. Ou seja, aqui eu estou dizendo eu não consigo falar espanhol. Quando a gente quiser montar uma frase negativa usando o can, a gente pode simplesmente adicionar a palavrinha not. Só que muitas vezes no inglês a gente não precisa necessariamente adicionar a palavra inteira, né? Então, em inglês é muito comum que a gente tenha, que a gente vai chamar de contractions. Nesse último exemplo, a gente tem uma contraction. Isso aqui seria basicamente a palavra not de forma contraída. Agora, pessoal, eu falei para vocês anteriormente que tanto o verbo can quanto o verbo could, eles são verbos que a gente vai chamar de modal verbs. Os modal verbs, eles fazem parte de uma categoria especial de verbos que significa que eles não vão ter as mesmas regras do que um verbo normal teria. Então, basicamente, toda vez que a gente quiser fazer uma pergunta com um modal verb, a gente vai ter que mudar esse modal verb de posição na frase. Por exemplo, se eu quiser perguntar para vocês, vocês conseguem falar inglês? Can you speak English? Se fosse de forma positiva, sem ser uma pergunta, you can speak English. Então, percebem? Aqui, para transformar em uma pergunta, eu estou mudando o modal verb de posição na frase. O modal verb a gente vai colocar lá no início da frase. Isso vai acontecer com todos os modal verbs, tá legal? A gente tem uma lista relativamente grande de verbos que são considerados modal verbs, mas no vídeo eu só vou tratar do can e do could. Esse é o primeiro sentido de can, pessoal, então pra gente expressar uma habilidade. E o could vai ser muito parecido com o can, ou seja, a gente também vai usá-lo para expressar uma habilidade, mas o could vai ser o passado do can, nesse contexto no qual a gente está falando sobre habilidades, tá legal? Então, todas as frases que eu falei para vocês, I can't swim, I can't speak English, eu poderia colocar no passado também. É claro, aqui essa frase só vai fazer sentido caso eu esteja falando de uma habilidade que eu conseguia fazer no passado e não faço mais no presente momento. Então eu poderia dizer I could swim very well, I could speak Spanish very well when I was a child, I could walk everywhere. Como o could também é um modal verb, pessoal, caso a gente queira fazer uma pergunta ou caso a gente queira transformar a frase em uma frase negativa, as mesmas regras vão se aplicar. Então, caso eu queira dizer eu não conseguia falar inglês quando eu era criança, I couldn't speak English when I was a child. A mesma coisa que aconteceu com can vai acontecer aqui. A gente está adicionando a palavrinha not de forma contraída. Tá legal? E caso a gente queira transformar alguma frase numa pergunta, could também vai mudar de posição na frase. Então, se eu quiser questionar vocês, por exemplo, could you speak English when you were a child? Só que em inglês, pessoal, a mesma palavra, ela pode servir a diferentes propósitos e é exatamente isso que vai acontecer com can e com could. Então, o can, ele também pode ter o sentido de poder. Poder no sentido de permissão. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, can I open the window? Posso abrir a janela? Can I talk to you later? Posso falar com você mais tarde? Como eu falei para vocês anteriormente, nesses dois exemplos que eu dei para vocês, eu tenho duas perguntas e, portanto, o can tá lá no início da frase. Só que aqui, pessoal, a gente já não vai ter mais aquele sentido de habilidade. Aqui a gente vai ter um sentido de permissão. Eu não sei se vocês repararam, mas a pronúncia que a gente vai ter aqui
aqui será de algo como can I. É como se a gente estivesse juntando as duas palavras e essas duas palavras se transformassem em uma só. Can I open the window? Can I sit here? Can I ask you a question? Então, todas as perguntas que eu tô fazendo usando eu como referência, né? Eu posso abrir a janela, eu posso falar com você mais tarde, mas a gente também pode fazer essa pergunta direcionando-a a outra pessoa. Então, por exemplo, can you open the window? Can you come to my house later? Can you speak louder? Tanto faz aqui, tá legal? A gente pode usar o I como referência, a gente pode usar o you, a gente pode usar outras pessoas também, não importa. O que eu quero que vocês entendam aqui é que a ordem na pergunta vai ser essa. Então, eu tenho o verbo can, eu tenho um pronome que, whatever, pode ser qualquer pronome, e eu tenho o restante da frase. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, pessoal, o could, ele vai ser muito parecido com o can. Então, quando a gente estava falando de habilidades, o could vai ser o passado do can, e nesse caso aqui, quando a gente está falando em termos de permissão, o could vai ser parecido com o can, no sentido de que o can vai ser um pouquinho mais casual, e o could pode soar um pouco mais educado, um pouquinho mais formal. Talvez. Então, em todos os exemplos que eu tinha dado para vocês anteriormente, a gente pode substituir pela palavra could. Então, eu poderia dizer, por exemplo, could I talk to you later? Could you help me? Could you speak louder? Então, em termos de sentido, pessoal, a gente tem algo muito parecido. Ah, mas quando que eu vou usar can? Quando que eu vou usar could? Nesse caso aqui, realmente vocês vão decidir baseado no que vocês querem, tá legal? Então, se vocês quiserem soar um pouco mais casual, vocês podem usar o can. Se vocês estiverem num contexto em que vocês precisam ser mais educados, num contexto jurídico, num contexto acadêmico, vocês podem usar o could. Então, aqui realmente vai depender muito da intenção de quem fala. Tá legal? Agora, pessoal, a gente também pode usar o can e o could em um outro contexto, que é quando a gente está falando em termos de possibilidade. A gente tem alguns outros modal verbs também que vão servir a esse propósito, quando a gente quer expressar uma possibilidade de algo, e o can e o could não vão ser muito diferentes também. Se a gente pensar em português, a gente também pode usar o verbo poder para falar sobre possibilidade, né? Então, eu posso dizer em português, por exemplo, pode chover mais tarde. Em inglês, a gente poderia traduzir isso como it can rain later. A mesma coisa vai acontecer com o could. Se eu quiser alertar alguém, eu poderia dizer, nossa, isso pode ser perigoso. Em inglês, it can be dangerous. Isso pode ser interessante. It can be interesting. Então, percebem? Aqui, com o nosso português, fica traduções bem simples da gente fazer. E o could, pessoal, ele vai ser a mesma coisa. Então, o could também vai expressar possibilidades. Talvez uma possibilidade um pouco mais remota, talvez, num contexto um pouco mais hipotético. Então, eu poderia dizer, por exemplo, we could go to the beach tomorrow. A gente poderia ir para a praia amanhã. Então, percebem? Aqui eu não deixo de expressar uma possibilidade. Ele também pode expressar essa ideia hipotética de alguma coisa, mas enfim, eu não vou tratar sobre isso aqui. Um outro exemplo aqui para vocês. This could be a great deal. E, enfim, pessoal, então, são essas as situações que a gente pode usar tanto o can quanto o could. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem algumas outras situações em que a gente vai usar o can e o could, mas os sentidos majoritários dos dois são esses daqui. Pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham interesse nesse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí. E eu fiz esse vídeo a partir do pedido de uma aluna muito querida. Ira, se você estiver assistindo, um beijo para você. Muito obrigada pela sua contribuição. E caso você tenha alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários também, porque para mim será um prazer respondê-los, tá legal? Pessoal, thank you very much for watching me today and see you again next video.